Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E eu estou à procura de boas animações que eu ainda não trouxe para o canal. Cada semana que passa fica mais difícil porque tem muitos vídeos já aqui no Ponte do Reino, nesses 6 anos de canal. Mas no último vídeo me sugeriram Aristogatas. Eu revi e cá estamos com um Ponte do Reino sobre Aristogatas. Então se você tem aí uma outra animação que você considera muito boa e que não apareceu aqui no canal ainda, comenta aí embaixo porque existe uma grande chance dela acabar aparecendo por aqui. Aproveita e já dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com Aristogatas. Quem é que dispensa serenatas? As Aristogatas. Esse filme conta a história de uma família de gatinhos composta por uma mãe, que é a Duquesa, e 3 filhotinhos, que são o Toulouse, o Berlioz e a Marie. Eles pertencem a uma madame chamada Adelaide, que é muito rica e solteirona e que pretende deixar toda a sua fortuna de herança para os gatos. Aos cuidados, é claro, de um ser humano, né, o seu mordomo, que posteriormente ficaria com tudo. Invejando a herança, o mordomo resolve se livrar dos gatos, ele põe eles para dormir e leva eles para bem longe dali, mas eles acabam conseguindo voltar com a ajuda de um gato de rua chamado Thomas O'Malley e de outros animais amigos aí que eles fazem pelo caminho. Essa é resumidamente a história do filme, mas vamos para as pontes porque tem algumas coisas bem interessantes pra gente conversar. A primeira coisa que eu reparei é que a Duquesa educa muito bem os seus filhotinhos, né, demonstrando a importância da boa educação e da cortesia, que são alguns valores bem raros da gente ver sendo incentivados hoje em dia. Bem, agora chega. Agora está na hora de tratarmos da nossa educação. Vocês têm que crescer para serem damas e cavalheiros da mais fina educação. Por outro lado, eu já quero ser meio polêmico aqui e dizer que o vilão, o mordomo Edgar, ele não estava tão errado assim. Calma, eu não sou a favor do maltrato aos animais, tá bom? Eu vou explicar. Gente, o Edgar, ele não precisava ter feito o que ele fez com os gatinhos, né? Tentar se livrar deles e tudo mais. Mas é realmente de se indignar que você trabalha a vida inteira para uma pessoa e aí ela resolve deixar a herança dela para um bando de gatos, ao invés de para você, que é um ser humano. Olha, eu amo animais, mas pessoas são mais importantes do que animais. E eu sei que esse discurso hoje em dia é cancelável, né? Mas o que eu vou fazer? É um fato. Oh, não, Jorge. Para os meus gatos. Para os seus gatos? Gatos? Sim, Jorge. Apenas quero que os meus gatos herdem primeiro. Depois, quando terminar a vida deles, todos os meus bens reverterão para Edgar. E de novo, isso significa que ele deveria ter feito o que ele fez? Tentado se livrar dos gatos? Não, né? Além de ser um absurdo a atitude dele, ela também foi muito burra. E essa é a minha próxima ponte. A gente precisa aprender a ter sabedoria. Ele julga que ele nunca ia ver a grana porque ele só ia herdar depois dos gatos. E ele já estava meio velho, os gatos ainda eram muito novinhos, enfim, até os gatos morrerem, ele já teria morrido. Mas para pensar 2 segundos. Depois que a dona morresse, os gatos iam herdar tudo, ok, mas quem que ia administrar o dinheiro? Os gatos que não, né? Ia ser ele. Então que diferença faz se ele ia ser o legítimo herdeiro ou não? Ele que ia administrar o dinheiro mesmo. Ele só tinha que continuar cuidando dos gatos, né? Dando comida, a moradia ali, beleza. O resto da grana ele ia usufruir. Isto não é justo! Ui! Espere. Cada gato vive cerca de 12 anos. Não posso esperar. E cada gato tem 7 vidas. São 4 vezes 12 e multiplicado por 7 vezes, não é menos. De qualquer jeito, é muito mais do que eu vou viver. Olha, Jesus conta várias parábolas sobre prudência e sabedoria. E vou dizer, faltou um pouquinho disso para Edgar, hein? Já a dona Adelaide, ela ama demais os seus gatinhos, não é? E ela demonstra isso no filme de muitas formas diferentes, inclusive colocando eles no testamento. Como eu disse, isso é meio absurdo, mas também dá uma ótima ponte, porque o nosso dono e criador também nos ama demais a ponto de nos deixar a maior herança de todas.
mesmo isso também sendo um completo absurdo. Veja, nós somos preciosos para ele, não porque nós tenhamos valor por nós mesmos. Nós somos iguais os gatinhos ali, que são só bichos. Mas o nosso dono nos confere valor. Então reconhecer que nós somos valiosos, preciosos, diz muito mais sobre o nosso dono do que sobre nós. Mas Madame é apenas um ser humano. E vocês são os bichinhos de estimação dela? Não, não, não. Somos muito mais do que isso para ela. Outra ponte que me saltou aos olhos é que a duquesa, ela tá acostumada a uma vida de luxo, de fartura, mas ao longo do filme ela tem que lidar com as ruas, né, com a falta. E isso me lembrou, é claro, da frase do famoso apóstolo Paulo, que disse que sabia o segredo de viver em toda e qualquer situação, seja tendo muita coisa, seja faltando muita coisa. E durante esse período aí, depois da famosa cena do jazz, a duquesa e o O'Malley começam a conversar ali em cima do telhado e ele deixa claro para ela que ele gostaria de ter um relacionamento com ela. A verdade é que a gata também gosta dele e ela até quer dizer sim, mas nada para ela é mais importante do que a sua dona. Eles precisam, bem, de uma espécie de pai, você não acha? Isso seria maravilhoso. Querido, se eu pudesse. E por que não pode? Por causa de Madame, eu nunca poderia deixar. O O'Malley até é um gato legal, mas ele é um gato de rua, ou seja, ele não tem dono. Você entendeu onde eu quero chegar? Às vezes a gente até conhece pessoas legais, mas que ainda não pertencem ao mesmo dono que a gente. E por mais que a gente goste da pessoa, não vale a pena a gente começar um relacionamento amoroso com alguém que ainda tá perdido. É só depois que ele é aceito na família da Adelaide, lá no final do filme, é que esse relacionamento se concretiza. Eu acho este jovem muito simpático. Deveríamos mantê-lo na família? É claro que sim. Precisamos de um homem nesta casa. Por fim, de volta, o Edgar, ele acaba sendo despachado dentro de um baú para a África, que era o que ele estava planejando fazer com os gatos, mas acaba acontecendo com ele. Então lembre-se das palavras de Jesus: ame o seu próximo como a você mesmo. E faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Porque da mesma forma que a gente trata as outras pessoas, a gente acaba sendo tratado. Independente se você acha que você está sendo injustiçado ou acha a atitude dos outros um absurdo, no que depender de você, mantenha a paz com todo mundo. Você vai acabar se beneficiando bem mais do que se você sair por aí arranjando briga ou tentando impor a sua própria justiça. Olha, Mac, deve ser esse o baú, não é? E vai lá pra Timbuktu. Vamos! E essas foram as minhas pontes com Aristogatas. E aí, tem mais alguma animação perdida por aí que eu ainda não trouxe pro canal? Comenta aí embaixo me sugerindo. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.